Bom, pessoal, dando continuidade aos vídeos, agora eu vou mostrar alguns detalhes das ferramentas que eu ainda não mostrei em aula, né? Vou falar sobre mais detalhes, sobre ferramentas que usamos como administradores de rede. Pessoal, nós sabemos que temos algumas funções que foram instaladas no nosso servidor, como por exemplo o Active Directory, que é um banco de dados onde a gente cadastra os usuários, computadores, grupos e outros objetos. Temos o DHCP, que estamos cansados de saber que é um protocolo que vai distribuir endereços IPs na rede. E o DNS, que também estamos cansados de saber que é um servidor de nomes, que vai receber os nomes de domínio, tipo google.com, e vai devolver para quem queria saber, para quem fez a consulta, o endereço IP do Google. Porque nós sabemos que em redes a gente não chega aos computadores através dos nomes. Os nomes, eles foram criados para facilitar as nossas vidas. Então, existe essa estrutura de DNS que vai ficar recebendo os nomes e devolvendo para os computadores da rede os IPs desses locais, do Google, por exemplo. Porque de posse do IP, a gente consegue chegar no servidor do Google. Beleza? Foi só uma revisãozinha rápida. Pessoal, agora detalhes sobre essas ferramentas nos próximos vídeos aqui, né? Nesse e nos próximos dois, beleza? Sobre o AD, eu vou clicar em Tools e vou clicar em Active Directory, Usuários e Computers. Por quê? Se o AD é um banco de dados, é também um banco de dados, então eu vou usar essa ferramenta aqui para gerenciar usuários, computadores e outros objetos. E gerenciar, pessoal, é você realmente criar, modificar, deletar e atualizar o que tem lá no banco de dados. Né? Quem já pagou ou vai pagar banco de dados vai ver muito isso. Né? Quem tem um banco de dados consegue criar, consegue modificar, consegue apagar e consegue deletar os itens do banco de dados. Então vamos lá. Eu vou abrir o Active Directory, usuários e computadores. Aqui, pessoal, a gente já sabe que a gente pode criar unidades organizacionais para organizar os nossos elementos, os nossos objetos. Né? O que a gente não viu ainda é que os computadores da rede, quando a gente ingressa um computador na rede, a gente vai ver ele aqui, ó, em Computers. Por exemplo, nós temos um computador chamado PC1. Então, quando eu ingressei ele no domínio, foi criado um objeto para ele. Né? E a gente sabe, quem já estudou programação orientada a objeto, que os objetos na programação, eles têm, assim como na vida real, né? Eles têm os detalhes dele, que tecnicamente a gente chama de atributos. Então, pode ter certeza que esse computador aqui, se a gente for fuçar aqui, vai ter detalhes, atributos sobre ele, né? Como os nossos usuários. Os usuários da rede, que estão aqui, os que eu criei, né? Estão aqui, por exemplo, em alunos. Eles têm atributos também, por exemplo, esse nome José, esse nome Iranildo, o nome de logon da rede, o e-mail, a senha, tudo que a gente cadastra e modifica aqui desses usuários, né, são atributos. Então, por exemplo, se eu clicar duas vezes aqui em José Iranildo, eu posso ver todos os atributos dele da aba geral. Né? Está organizado aqui os atributos por abas, por grupos. Né? Então, se eu for aqui em Account, a gente vê aquela nossa informação muito importante, que é o nome de logon do usuário. Beleza? Aqui, pessoal, eu posso dizer, por exemplo, que o usuário deve mudar o password, a senha, no próximo logon. Se eu deixar marcado, quando o usuário fizer logon, ele vai ser obrigado a trocar a senha. Eu posso dizer que esse usuário não pode mudar a senha. Eu posso dizer que essa senha ela nunca expira, ou seja, ela nunca perde a validade. Né? Agora, eu não contava com essa do computador ser desligado. Eu vou dar um pause aqui e vou voltar quando retornar.
Bom, voltando. Pessoal, eu vou clicar aqui nesse aviso para não mostrar novamente o aviso da integração do mouse. Esse aviso aqui significa que ele está dizendo aqui que o mouse vai funcionar aqui dentro do nosso computador, né? Coisa básica. Então eu vou dizer que eu não quero mais saber. E também sobre o teclado, né? A captura do teclado, né? Que o teclado também vai funcionar aqui, eu também não quero saber. Bom, pessoal, mais uma coisa interessante é que muitas vezes o teclado e o mouse fica bloqueado aqui dentro. Então você não consegue mexer, né? Então, se isso acontecer, você vai segurar não, você vai apertar a tecla Ctrl uma vez, esse Ctrl do lado direito. E veja que ele vai alternar aqui, ó, vai acender e vai apagar esse esse ícone aqui, ó. Porque quando o ícone está aceso, é porque o item está capturado. Por exemplo, o mouse, o teclado. E para liberar, né, você vai ter que apagar isso aqui. Né? E para apagar, você aperta Ctrl do lado direito. Ó. Ele fica alternando entre apagar e acender. Beleza? Então, está bloqueado, não consegue tirar o teclado e o mouse. Pressiona uma vez o Ctrl do lado direito. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para o Active Directory, usuários e computadores. Então, já sabemos que existem diversos atributos aqui para os usuários. Né? E a gente modifica eles clicando com o botão direito, clicando em propriedades. A gente navega entre os grupos e modifica o que for preciso. A gente pode também vir aqui em Account ainda, a gente viu isso em aula, a gente pode dizer que o usuário, a gente pode permitir ou bloquear que o usuário use os computadores da rede com base em horas e em dias. Por exemplo, clicando aqui em Logon Horas, eu acho que é horas e dias, né? Deixa eu ver aqui. Ele não vai mostrar para a gente. Mas esses três pontinhos aqui, acredito que seja para dizer que também é baseado em dias. Então vamos clicar em Logon User, horas, né? E aqui eu posso dizer que o usuário, se tiver em branco, por exemplo, é o que ele não vai poder fazer. Por exemplo, usar no domingo. Cliquei no branco e no domingo ele não vai poder usar. Então no sábado, eu seleciono o sábado, marco como branco e ele também não vai poder usar, beleza? Então clicando em OK, da próxima vez que José Iranildo for usar o computador no domingo ou no sábado, assim como na quarta-feira, né, das 18 às 0 horas, ele não vai conseguir, beleza? Agora tem que ter certeza que o computador está com o horário e a data organizados, viu? Porque isso é burlável. Por exemplo, se o usuário tiver no domingo e mudar a data e hora do computador para dizer que está na semana, ele vai conseguir burlar isso aqui. Logon para. A gente pode dizer que ele pode logar somente em um computador específico. Né? A gente vai aqui e seleciona o computador. Né? Coloca o nome do computador, por exemplo, PC2 e adiciona. Então, esse usuário só vai poder logar no computador 2. Não vai mais poder logar em todos os computadores. Beleza? Lembrando, pessoal, que tem políticas que valem, políticas e configurações que começam a valer após o tempo de 90 minutos, né, que pode variar entre 90 e 120 minutos. E tem políticas, sim, e que começam a valer a partir do momento que o usuário faz logoff, né, sai da conta dele. E tem políticas que começam a valer somente quando o usuário reinicia o computador, né? Então, por último aqui em Active Directory, a gente pode redefinir a senha de Iranildo, clicando com o botão direito e clicando em Reset Password. Beleza? Outras coisas aí vocês podem verificar, né, por si mesmo aí.